telefone tocou no momento exato em que Marina acelerava pela rodovia. A menina desconhecida no banco do passageiro, observando silenciosamente a paisagem. A tela mostrou o rosto familiar de Dona Conceição, sua sogra, mas a expressão de choque que se estampou no rosto da mulher mais velha quando seus olhos encontraram a criança foi devastadora. "Meu Deus", sussurrou a sogra, empalidecendo visivelmente. "Onde você encontrou essa menina?" A pergunta saiu carregada de uma urgência que fez o estômago de Marina se contrair. A garotinha, que até então parecia apenas mais uma criança perdida e precisando de ajuda, de repente tornou-se o centro de um mistério que Marina nem imaginava existir. Tudo havia começado de forma tão simples naquela manhã de sábado. Marina Oliveira, enfermeira do Hospital Santa Casa há 8 anos, estava dirigindo sua modesta sedã prata rumo ao aeroporto de Guarulhos para buscar o marido, Dr. Eduardo Mendes, que retornava de um congresso médico em Miami. O casamento de 5 anos atravessava uma fase turbulenta. Eduardo, cada vez mais ambicioso em sua carreira como cardiologista, pressionava constantemente Marina a deixar a enfermagem e cursar medicina, alegando que a posição dela não condizia com o status social que ele almejava para o casal. A discussão da noite anterior ainda ecoava em sua mente. "Marina, você não entende o constrangimento que sinto quando meus colegas perguntam sobre minha esposa e tenho que dizer que ela é apenas uma enfermeira? Você tem potencial para muito mais." As palavras haviam cortado fundo, especialmente porque Marina amava genuinamente sua profissão e o contato direto com os pacientes. Diferentemente do marido, ela não via a medicina como uma escada social, mas como uma vocação de cuidado. Enquanto dirigia pelas ruas ainda desertas do início da manhã, Marina refletia sobre a ironia da situação. Eduardo buscava constantemente ascensão social e reconhecimento, mas não sabia que sua própria esposa secretamente doava parte significativa de seu salário para famílias carentes que conhecia através do hospital. Era algo que ela mantinha em sigilo, sabendo que o marido jamais aprovaria tal desperdício de recursos que poderiam ser investidos em seu próprio status. A estrada que levava ao aeroporto estava surpreendentemente tranquila para um sábado. Marina havia escolhido sair com 2 horas de antecedência, uma característica sua que Eduardo frequentemente criticava como excesso de cautela desnecessária. Mas ela preferia ter tempo de sobra a enfrentar o estresse de um possível atraso. Foi quando avistou a pequena figura à beira da pista que seu dia tomou um rumo completamente inesperado. Uma menina de aproximadamente 8 anos, vestindo uma blusa rosa desbotada e uma saia jeans, acenou timidamente para os carros que passavam. A visão fez Marina reduzir instintivamente a velocidade. Era perigoso demais para uma criança estar sozinha naquela rodovia movimentada. Outros veículos passavam direto, seus ocupantes provavelmente pensando que não era problema seu ou temendo algum tipo de golpe. Marina, porém, não conseguiu simplesmente ignorar. Sua formação como enfermeira e seu instinto maternal, frustrado pela impossibilidade de ter filhos próprios, falaram mais alto que qualquer prudência. Ela encostou o carro alguns metros à frente da menina e baixou o vidro. "Oi, querida, você está bem? Precisa de ajuda?" A garotinha se aproximou cautelosamente, seus grandes olhos castanhos revelando uma mistura de esperança e apreensão. "Por favor, senhora, a senhora pode me dar uma carona até o Hospital das Clínicas? Minha mãe está internada lá e eu preciso visitá-la. Não tenho dinheiro para o ônibus e já estou aqui há mais de 1 hora." A voz era doce, mas carregada de uma maturidade prematura que tocou o coração de Marina. "Claro, pode entrar. Qual é o seu nome?" Marina destrancou as portas, observando como a menina hesitou por um momento antes de aceitar a ajuda. "Isabela, mas todo mundo me chama de Isa." "Muito obrigada, senhora. A senhora é muito gentil." A menina acomodou-se no banco do passageiro, ajustando cuidadosamente o cinto de segurança. Marina notou que, apesar da roupa simples e ligeiramente surrada, Isabela tinha uma postura estranhamente elegante e falava com uma dicção impecável, pouco comum em crianças de sua aparente condição social.
Havia algo sobre ela que não se encaixava perfeitamente na narrativa que apresentara. E sua mãe? Ela está internada há muito tempo? Marina perguntou enquanto retomava o caminho, ajustando mentalmente a rota para incluir uma parada no hospital antes de seguir para o aeroporto. Há algumas semanas, os médicos dizem que ela está muito doente, mas não explicam direito o que ela tem. Só dizem que é complicado. Isabela olhava pela janela, suas pequenas mãos entrelaçadas no colo. Meu pai, ele não gosta muito quando eu vou visitá-la. Diz que é perda de tempo. Marina sentiu uma pontada de indignação. Que tipo de pai impediria uma criança de visitar a própria mãe doente? E você mora só com seu pai? É complicado. Isabela desviou o olhar, claramente desconfortável com a direção da conversa. A senhora tem filhos? A pergunta atingiu Marina como uma lâmina afiada. Era sempre assim. Uma pergunta inocente que reabria feridas que ela tentava manter fechadas. Não, ainda não. Ela respondeu suavemente, engolindo a tristeza familiar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo ronco suave do motor e pelo ruído distante do trânsito. Marina aproveitou para observar melhor a menina através do espelho retrovisor. Havia algo em seus traços, na forma como ela mantinha a postura, que despertava uma sensação estranha de déjà-vu. Enquanto se aproximavam do hospital, o telefone de Marina tocou. A tela mostrava uma videochamada de Dona Conceição, sua sogra. Marina hesitou por um momento. Sabia que Eduardo provavelmente havia ligado para a mãe comunicando sua chegada. E Conceição certamente queria confirmar os detalhes. Oi, Dona Conceição, bom dia. Marina atendeu a chamada, posicionando o telefone de forma que pudesse ver a tela enquanto dirigia. Marina, querida, bom dia. Já está a caminho do aeroporto? Eduardo disse que o voo chega às... Conceição parou abruptamente no meio da frase. Seus olhos, que inicialmente focavam em Marina, agora estavam fixos em algo, ou alguém, no banco do passageiro. A expressão no rosto da sogra mudou drasticamente. A cor desapareceu de suas bochechas e seus olhos se arregalaram em choque genuíno. Suas mãos tremeram visivelmente enquanto ela levava uma delas à boca, como se tentasse sufocar um grito. Meu Deus! A voz de Conceição saiu como um sussurro estrangulado. Marina, onde você encontrou essa menina? Marina sentiu seu estômago se contrair. A reação de Conceição era muito intensa para ser apenas surpresa por ver uma criança desconhecida no carro. Era quase como se ela tivesse visto um fantasma. Ela estava pedindo carona para ir ao hospital visitar a mãe. Por quê? Tem algum problema? Marina tentou manter a voz calma, mas podia sentir a tensão crescendo no ambiente. Conceição parecia estar lutando para recuperar a compostura. Ela olhou rapidamente ao redor, como se verificasse se alguém mais poderia estar ouvindo a conversa. Depois voltou a fitar Isabela com uma expressão que misturava choque, medo e algo que parecia culpa. Não, claro que não há problema. É só que... Ela me lembrou alguém. Conceição forçou um sorriso artificial. Escute, Marina. Preciso desligar agora. Eu tenho algumas coisas para resolver aqui. Ligue quando chegarem em casa, está bem? Antes que Marina pudesse responder, a chamada foi encerrada abruptamente. Ela ficou olhando para a tela escura por alguns segundos, completamente confusa. Em 5 anos de casamento, nunca havia visto Conceição agir de forma tão estranha. A sua sogra não gostou muito de me ver, não é? Isabela comentou calmamente, demonstrando uma percepção aguçada demais para sua idade. Marina olhou para a menina através do espelho retrovisor. Você conhece minha sogra? Não, nunca a vi na vida. Isabela respondeu sem hesitação, mas havia algo em seus olhos que sugeria que a resposta não era completamente verdadeira. Mas algumas pessoas ficam assim quando me veem. Não sei por quê. Chegando ao Hospital das Clínicas, Marina estacionou próximo à entrada principal. Quer que eu te acompanhe até a enfermaria? Ofereceu, genuinamente preocupada em deixar a menina sozinha. Não precisa, senhora. Obrigada mesmo. Eu conheço o caminho. Isabela desceu do carro, mas hesitou por um momento antes de fechar a porta. A senhora volta aqui às vezes?
Trabalho no Santa Casa, mas conheço vários médicos aqui. Por quê? Não, por nada. Só perguntando mesmo. Isabela forçou um sorriso. Muito obrigada pela carona. A senhora salvou meu dia. Marina a observou entrar no hospital, notando como a menina caminhava com familiaridade pelos corredores, cumprimentando alguns funcionários que aparentemente a conheciam. Havia definitivamente mais na história de Isabela do que ela havia contado. Dirigindo rumo ao aeroporto, Marina não conseguia tirar da cabeça a reação de Conceição. A sogra havia reconhecido Isabela, disso ela tinha certeza. Mas de onde? E por que aquela reação tão dramática? No aeroporto, Marina chegou com tempo de sobra, como sempre. Ela se posicionou na área de desembarque, mas sua mente continuava voltando para os eventos da manhã. A imagem de Conceição empalidecendo ao ver Isabela reproduzia-se em sua mente como um filme em loop. Quando Eduardo finalmente emergiu da área de desembarque, carregando sua mala de viagem executiva e vestindo um terno caro, Marina notou imediatamente que ele não parecia particularmente feliz de estar em casa. Suas feições estavam tensas e ele verificava o telefone constantemente. Chegou bem? Marina o cumprimentou com um beijo no rosto, notando que ele se afastou ligeiramente. O voo atrasou 2 horas. Problemas técnicos. Eduardo respondeu secamente, caminhando em direção ao estacionamento, sem demonstrar muito interesse em conversar. Vamos logo. Tenho algumas chamadas importantes para fazer. Durante o trajeto de volta, Marina tentou contar sobre o episódio com Isabela e a estranha reação de Conceição, mas Eduardo mal prestava atenção, absorto em responder mensagens no celular. Eduardo, você está me ouvindo? Sua mãe agiu de forma muito estranha hoje. Minha mãe sempre age de forma estranha, Marina. Isso não é novidade. Ele respondeu sem levantar os olhos do telefone. A propósito, recebemos um convite para o jantar beneficente do Hospital Sírio-Libanês na próxima semana. É importante que estejamos lá. Vários cardiologistas renomados vão participar. Marina suspirou. Era sempre assim. Eduardo só se interessava por eventos que pudessem beneficiar sua carreira. Está bem, mas sobre a menina que peguei hoje, Marina, sinceramente, não tenho tempo para suas aventuras de bom samaritano agora. Tenho coisas mais importantes com que me preocupar. O resto da viagem transcorreu em silêncio tenso. Marina começou a se perguntar quando exatamente seu casamento havia se tornado tão frio e distante. Na segunda-feira seguinte, Marina não conseguiu se concentrar adequadamente no trabalho. A imagem de Isabela e a reação de Conceição continuavam a assombrá-la. Durante o intervalo do almoço, ela decidiu ligar para uma colega que trabalhava no Hospital das Clínicas. Luciana, você pode me fazer um favor? Tem uma menina de uns 8 anos que anda visitando alguém aí. Nome Isabela, ou Isa. Você poderia verificar se há alguma informação sobre ela ou sobre a mãe? Posso tentar, Marina, mas você sabe que essas informações são confidenciais. Por que o interesse? Marina explicou brevemente sobre o encontro e sua preocupação com a situação da criança. Luciana prometeu fazer algumas verificações discretas. Algumas horas depois, Luciana retornou a ligação com informações perturbadoras. Marina, não encontrei nenhum registro de uma criança chamada Isabela visitando pacientes aqui. E também não há nenhuma mulher internada recentemente que corresponda ao perfil que você descreveu. Tem certeza? Ela conhecia o hospital, cumprimentou alguns funcionários. Pode ser que ela tenha visitado outras vezes, mas não como parente de paciente registrado. Talvez ela esteja mentindo sobre a mãe estar internada. Aquela revelação deixou Marina ainda mais intrigada. Por que Isabela mentiria sobre algo tão específico? E se ela não estava visitando a mãe, o que estava fazendo no hospital? Naquela noite, Marina tentou novamente conversar com Eduardo sobre suas suspeitas, mas ele estava ainda mais irascível que de costume. Marina, pelo amor de Deus, você pegou uma menina mentirosa na estrada e agora está criando teorias conspiratórias? Ela provavelmente estava tentando aplicar algum golpe em você. Que tipo de golpe uma criança de 8 anos aplicaria? Não sei e não me interessa. O que me interessa é que você pare de se meter em problemas desnecessários. Aliás,
Já que estamos falando nisso, preciso te contar uma novidade. Marina sentiu o estômago se contrair. O tom de Eduardo não pronunciava nada bom. Recebi uma proposta para fazer parte da equipe de cardiologia do Hospital Albert Einstein. É uma oportunidade única, Marina. Salário excelente, prestígio, contatos importantes. Isso é ótimo, Eduardo. Parabéns. Marina tentou soar entusiasmada, mas pressentiu que havia mais. O problema é que eles esperam que eu tenha uma esposa à altura, uma médica preferencialmente, ou pelo menos alguém com formação superior na área da saúde, em uma posição de destaque. As palavras caíram sobre Marina como um martelo. O que você está querendo dizer exatamente? Eduardo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Estou dizendo que você precisa voltar a estudar. Medicina, administração hospitalar, qualquer coisa que te dê mais credibilidade social, ou o quê? Ou talvez seja melhor repensarmos nossa situação conjugal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Nos dias que se seguiram, Marina alternava entre raiva e tristeza. Eduardo havia deixado claro que havia apenas como um acessório para sua carreira, algo que poderia ser descartado se não servisse mais aos seus propósitos. Ela começou a questionar seriamente se ainda havia algo que valesse a pena salvar em seu casamento. Foi durante esse período de turbulência emocional que ela decidiu retornar ao Hospital das Clínicas para tentar encontrar Isabela novamente. Havia algo sobre a menina que não saía de seus pensamentos. Não apenas a mentira sobre a mãe internada, mas também a reação dramática de Conceição. Marina passou 2 tardes consecutivas observando a entrada do hospital durante seu horário de folga, mas não viu sinal da menina. Foi apenas na 3ª tentativa que teve sorte. Isabela emergiu do hospital, acompanhada de uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, vestindo roupas caras e joias discretas, mas visivelmente valiosas. A mulher mantinha uma mão possessiva no ombro da menina, enquanto caminhavam em direção a um BMW preto. Marina ficou chocada. Se Isabela morava com essa mulher claramente abastada, por que havia mentido sobre precisar de carona? E mais importante, por que havia inventado a história sobre a mãe internada? Ela decidiu seguir o carro discretamente. O BMW percorreu um trajeto que levava a um dos bairros mais nobres da cidade, finalmente parando em frente a uma mansão imponente com portões eletrônicos e jardins impecavelmente cuidados. Marina estacionou a uma distância segura e observou Isabela e a mulher entrarem na propriedade. Definitivamente, aquela criança não era pobre, nem estava desamparada como havia sugerido. Mais tarde naquela noite, Marina decidiu fazer algo que jamais havia feito antes: investigar a vida de sua própria sogra na internet. Se Conceição havia reconhecido Isabela, talvez houvesse alguma conexão que pudesse ser rastreada online. O que ela descobriu a deixou ainda mais confusa. Conceição havia trabalhado por muitos anos como administradora de uma agência de adoção privada antes de se aposentar. Era uma informação que Marina desconhecia completamente. Eduardo nunca havia mencionado esse detalhe sobre a carreira da mãe. Adoções privadas. Marina sentiu uma pontada de suspeita. Seria possível que Isabela tivesse alguma conexão com o passado profissional de Conceição? Mas que tipo de conexão poderia causar uma reação tão dramática? Determinada a descobrir a verdade, Marina decidiu confrontar Conceição diretamente. Na manhã de sábado seguinte, ela se dirigiu à casa da sogra sem avisar. Uma estratégia deliberada para pegá-la desprevenida. Conceição atendeu a porta ainda de hobby, obviamente não esperando visitas. Quando viu Marina, sua expressão se tornou imediatamente cautelosa. Marina, que surpresa! Eduardo está com você? Não, vim sozinha. Preciso conversar com a senhora sobre aquela menina da semana passada. O rosto de Conceição empalideceu novamente. Que menina? Não sei do que você está falando. Dona Conceição, por favor, a senhora ficou visivelmente abalada quando viu Isabela no meu carro. Quero saber por quê. Conceição olhou nervosamente ao redor, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Entre, mas baixe a voz. A casa estava estranhamente silenciosa.
e Marina notou que as cortinas estavam todas fechadas, mesmo sendo um dia ensolarado. Conceição a conduziu até a sala de estar, mas permaneceu visivelmente agitada. Marina, algumas coisas do passado é melhor deixar enterradas. Essa menina, ela representa problemas que você não consegue nem imaginar. Que tipo de problemas? E como a senhora a conhece? Conceição ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando consigo mesma. Finalmente ela suspirou profundamente e começou a falar. Há 15 anos, quando eu trabalhava na agência de adoções, houve um caso complicado. Uma mulher muito rica, Margarete Vasconcelos, não conseguia ter filhos. Ela estava desesperada e ofereceu uma quantia exorbitante por um bebê. Marina sentiu seu coração acelerar. E encontramos uma jovem grávida de gêmeas. Ela estava em situação muito precária, sem família, sem recursos. Margarete deveria adotar apenas uma das crianças, mas quando os bebês nasceram, Conceição parou, visivelmente perturbada. O que aconteceu? Margarete decidiu que queria ficar com as duas meninas. Ofereceu ainda mais dinheiro. A mãe biológica concordou, mas depois mudou de ideia. Queria pelo menos uma das filhas de volta. Marina sentiu um calafrio. E aí? Margarete não aceitou. Ela fez coisas terríveis para garantir que ficasse com as crianças. A mãe biológica desapareceu. Nunca mais foi vista. Meu Deus, e as crianças? Margarete registrou as duas como suas filhas biológicas. Falsificou documentos, pagou subornos. Ninguém questionou. Ela tinha dinheiro e influência suficientes para isso. Conceição estava tremendo agora. Mas alguns anos depois, uma das meninas começou a fazer perguntas. Era muito inteligente, percebia que algo não estava certo. Marina sentiu as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Isabela. Margarete ficou com medo de que a verdade viesse à tona. Então ela se livrou da menina. Alegou que ela havia fugido, mas na verdade a entregou para um homem horrível que a tratava como serva. E a outra menina continua com Margarete, sendo criada como filha única rica. Provavelmente nem sabe que tem uma irmã gêmea. Marina ficou em choque. A história era monstruosa, mas explicava tudo. A elegância natural de Isabela, sua dicção refinada, e principalmente porque Conceição havia reagido com tanto medo ao vê-la. Por que a senhora nunca denunciou isso? Conceição baixou a cabeça envergonhada. Margarete me pagou muito bem para manter silêncio. E ela ameaçou minha família se eu falasse. Eduardo ainda era jovem, tinha sonhos, ambições. Eu não podia arriscar o futuro dele. Marina saiu da casa de Conceição sentindo-se como se tivesse sido atingida por um furacão. A história era quase impossível de acreditar, mas explicava perfeitamente o comportamento estranho de Isabela e a reação de sua sogra. Uma criança de 8 anos, separada da irmã gêmea e forçada a viver com um homem que a tratava mal, enquanto sua irmã crescia em luxo, sem nem saber de sua existência. Era uma situação desesperadora que exigia ação imediata. Mas como agir? A polícia precisaria de provas, e Marina não tinha nada além do testemunho de Conceição, que certamente negaria tudo se fosse pressionada oficialmente. Ela decidiu começar investigando por conta própria. Primeiro, precisava confirmar a identidade de Margarete Vasconcelos e localizar onde ela morava com a outra gêmea. Depois, de alguma forma, precisaria reunir evidências que pudessem sustentar uma denúncia formal. Durante a semana seguinte, Marina usou todos os recursos ao seu alcance para investigar Margarete. Descobriu que ela era viúva de um empresário rico do setor farmacêutico e vivia numa mansão ainda maior que a que Marina havia visto Isabela entrar. Através de pesquisas online e redes sociais, ela conseguiu encontrar fotos da família. O choque foi imenso quando viu as imagens. Havia uma menina que era praticamente idêntica a Isabela, claramente sua irmã gêmea, mas vestida com roupas caras, frequentando escolas particulares de elite, viajando para o exterior. O contraste com a vida de Isabela era revoltante. Mas o mais perturbador foi descobrir que Margarete havia registrado a menina com o nome de Sofia Vasconcelos, e em todas as aparições públicas a apresentava como sua única filha,
nascida após anos de tratamentos de fertilidade bem-sucedidos. Marina sabia que precisava de ajuda profissional para lidar com uma situação tão complexa. Ela conhecia um detetive particular através do hospital, um ex-policial que havia se aposentado precocemente e agora trabalhava em casos privados. Ricardo Silva tinha fama de ser honesto e eficiente. Quando Marina procurou Ricardo e contou toda a história, ele ficou visivelmente perturbado. Marina, isso é muito sério. Se for verdade, estamos falando de sequestro, falsificação de documentos, suborno. A lista é longa. Você pode me ajudar a reunir provas? Posso tentar, mas precisamos ser muito cuidadosos. Pessoas com o poder e dinheiro dessa Margarete são perigosas quando se sentem ameaçadas. Ricardo começou uma investigação discreta, usando seus contatos na polícia e no judiciário para verificar irregularidades nos documentos de Sofia Vasconcelos. Enquanto isso, Marina tentou encontrar Isabela novamente para conversar com ela diretamente. Foi mais difícil do que esperava. A menina parecia ter desaparecido completamente. Não aparecia mais no Hospital das Clínicas, nem nos arredores da mansão onde Marina a havia visto. Depois de 2 semanas de busca infrutífera, Marina decidiu adotar uma abordagem mais direta. Ela se dirigiu à mansão onde havia visto Isabela e tocou a campainha, determinada a confrontar quem quer que atendesse. A porta foi aberta por uma mulher de meia-idade, magra e com aparência cansada, que Marina não reconheceu das fotos que havia visto de Margarete Vasconcelos. Boa tarde. Estou procurando por uma menina chamada Isabela. Acredito que ela more aqui. A mulher ficou visivelmente nervosa. Não há nenhuma criança com esse nome aqui. Tenho certeza de que vi ela entrar nesta casa há algumas semanas. A senhora deve estar enganada. A mulher tentou fechar a porta, mas Marina colocou o pé para impedi-la. Por favor, só quero ter certeza de que ela está bem. Sou enfermeira. Estou preocupada com sua segurança. Foi então que Marina ouviu um som que a fez congelar. O choro abafado de uma criança vindo do interior da casa. A mulher na porta empalideceu. Quem está chorando aí dentro? Marina perguntou, sua voz carregada de autoridade. Ninguém, a senhora precisa ir embora agora. Mas era tarde demais. Marina havia ouvido claramente a voz de Isabela gritando, socorro, do que parecia ser o porão da casa. Vou chamar a polícia agora mesmo. Marina disse pegando o celular. A mulher entrou em pânico. Não, por favor, não faça isso. Ela vai me matar se souber que alguém descobriu. Quem vai matá-la? Margarete? A confissão veio aos borbotões. A mulher, que se identificou como Carmen, revelou que era funcionária de Margarete há mais de 10 anos. Margarete havia ordenado que ela mantivesse Isabela trancada no porão desde que a menina começou a tentar fugir e fazer contato com pessoas do lado externo. Ela disse que a menina está ficando muito problemática, fazendo muitas perguntas. Margarete tem medo de que alguém descubra a verdade sobre Sofia. Marina sentiu uma onda de raiva. Uma criança de 8 anos trancada no porão? Isso é monstruoso. Eu sei, eu não queria fazer isso. Mas Margarete ameaçou minha família. Ela tem muito poder, muitas conexões. Pode destruir a vida de qualquer pessoa que a contrarie. Marina não perdeu tempo. Ela ligou imediatamente para Ricardo, que prometeu chegar em 15 minutos com reforços. Enquanto esperava, ela conseguiu convencer Carmen a deixá-la ver Isabela. O porão era uma versão doméstica de uma prisão. Um pequeno quarto com uma cama simples, um banheiro rudimentar e nenhuma janela. Isabela estava sentada no canto, abraçando um travesseiro velho, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Marina, seu rosto se iluminou com esperança e alívio. Eu sabia que você voltaria. Eu rezei todos os dias para que alguém me encontrasse. Marina a abraçou forte, sentindo uma raiva assassina contra as pessoas que haviam feito aquilo com uma criança inocente. A chegada de Ricardo com 2 policiais marcou o início do fim do pesadelo de Isabela. Margarete Vasconcelos foi presa em flagrante quando chegou em casa e encontrou a casa cercada pela polícia. Sua reação foi exatamente o que Marina esperava. Negação furiosa seguida de tentativas de intimidação, através de ameaças de processos e uso de influência. Mas as evidências
eram irrefutáveis. Além do testemunho de Carmen e da própria situação em que Isabela foi encontrada, Ricardo havia conseguido documentos que comprovavam as irregularidades na adoção e no registro de Sofia. O mais chocante foi descobrir que Margarete não havia apenas separado as gêmeas. Ela havia mantido a mãe biológica delas aprisionada por anos numa clínica psiquiátrica particular, sob falsa identidade, dopada com medicamentos para mantê-la confusa e incapaz de reivindicar suas filhas. Sofia, a irmã gêmea de Isabela, foi encontrada na escola particular que frequentava. A menina de 8 anos estava completamente alheia à situação. Havia sido convencida de que era filha única de Margarete e não fazia ideia da existência de sua irmã. O reencontro das gêmeas foi emocionante e traumático ao mesmo tempo. Sofia inicialmente rejeitou Isabela, confusa e assustada com a revelação de que toda sua vida havia sido uma mentira. Isabela, por sua vez, estava ansiosa para conhecer a irmã que havia perdido, mas também ressentida pela vida de privilégios que Sofia havia desfrutado enquanto ela sofria. Conceição, confrontada com as evidências e a pressão da investigação policial, finalmente decidiu cooperar completamente com a justiça. Seu testemunho foi crucial para desmantelar toda a rede de corrupção que havia permitido que Margarete mantivesse seu esquema por tanto tempo. Eduardo, quando soube de toda a história através de Marina, reagiu de forma completamente inesperada. Em vez de apoiar a esposa ou expressar indignação pela situação das crianças, ele ficou furioso porque Marina havia se metido em problemas que poderiam afetar sua reputação profissional. Marina, você tem noção do escândalo que isso vai causar? Minha mãe vai ser presa. Minha carreira vai por água abaixo. Como você pôde ser tão irresponsável? Foi nesse momento que Marina teve a clareza final sobre seu casamento. Eduardo não estava preocupado com a justiça, com crianças traumatizadas ou com fazer a coisa certa. Ele só se importava com sua própria imagem e sucesso profissional. Eduardo, 2 crianças foram separadas e torturadas por anos. Uma mulher foi mantida dopada numa clínica psiquiátrica contra sua vontade. E você está preocupado com sua reputação? Claro que estou. Isso é o que importa para nosso futuro. Nosso futuro acabou de terminar. O processo judicial contra Margarete Vasconcelos durou 6 meses e terminou com sua condenação a 15 anos de prisão por sequestro, cárcere privado, falsificação de documentos e corrupção. Conceição recebeu uma pena menor em troca de sua cooperação, cumprindo serviços comunitários e sendo obrigada a testemunhar em favor das vítimas. Durante esse período, Marina tornou-se oficiosa responsável por Isabela, enquanto os assistentes sociais trabalhavam para reunificar a família. A mãe biológica das gêmeas, Teresa Santos, estava se recuperando lentamente dos anos de medicação forçada, mas os danos neurológicos eram significativos. Sofia teve muita dificuldade para aceitar a nova realidade. Criada em luxo e acreditando ser filha única de uma mulher rica, ela resistiu inicialmente a aceitar Teresa como sua verdadeira mãe e Isabela como sua irmã. O processo de adaptação exigiu meses de terapia familiar. Isabela, apesar de ter sofrido muito mais, demonstrou uma capacidade impressionante de perdão e resiliência. Ela se esforçou constantemente para se conectar com Sofia, entendendo que sua irmã também era uma vítima da situação. Marina, enquanto isso, finalizou seu divórcio de Eduardo. Ele havia se mudado para São Paulo para assumir o cargo no Hospital Albert Einstein, mas sua carreira nunca se recuperou completamente do escândalo envolvendo sua família. A comunidade médica de elite, ironicamente tão preocupada com aparências quanto ele, o rejeitou silenciosamente. Durante os meses cuidando de Isabela, Marina descobriu uma alegria e propósito que nunca havia sentido antes. A menina era inteligente, corajosa e carinhosa, e as duas desenvolveram um vínculo profundo. Quando os assistentes sociais sugeriram que Marina poderia formalizar a guarda de Isabela, ela não hesitou em aceitar. Teresa, embora amasse suas filhas, reconheceu que não tinha condições de cuidar delas adequadamente devido aos danos causados pelos anos de cativeiro.
Ela concordou com um arranjo onde Marina seria a guardiã legal de Isabela, mas mantendo contato regular e participação na vida da filha. Sofia acabou sendo adotada por um casal de terapeutas especializados em trauma infantil, que se comprometeram a manter o contato entre as irmãs e apoiar o processo de cura da família. Foi durante uma dessas visitas entre as irmãs que Marina conheceu Ricardo mais profundamente. O detetive havia se tornado uma presença constante em suas vidas, não apenas como profissional, mas como alguém genuinamente preocupado com o bem-estar das meninas. O que começou como amizade e admiração mútua, lentamente se transformou em algo mais profundo. Ricardo era tudo o que Eduardo não era, um homem que valorizava a justiça acima do sucesso pessoal, que via a compaixão como força, não como fraqueza. 2 anos depois, Marina estava na cozinha de sua nova casa preparando o jantar, quando ouviu risadas vindas do quintal. Pela janela, ela podia ver Isabela e Sofia brincando com Max, o labrador que Ricardo havia dado a Isabela no seu primeiro aniversário após o resgate. As meninas ainda faziam terapia regularmente e provavelmente precisariam de apoio psicológico por muitos anos, mas o progresso era evidente. Sofia havia superado a resistência inicial e agora tratava Isabela verdadeiramente como irmã. Isabela havia começado a frequentar uma escola particular com bolsa de estudos e se destacava em todas as matérias. Teresa visitava 2 vezes por semana e, embora ainda tivesse limitações, estava conseguindo construir um relacionamento com as filhas. Os médicos eram otimistas sobre sua recuperação continuada. Marina olhou para o anel de noivado simples, mas bonito, que Ricardo havia lhe dado na semana anterior. O casamento seria pequeno, apenas família e amigos íntimos, incluindo as meninas como damas de honra. Isabela havia insistido em chamar Marina de mamãe do coração e Ricardo de papai do coração, criando suas próprias definições para uma família que não seguia convenções tradicionais, mas estava unida pelo amor genuíno. Eduardo havia tentado entrar em contato algumas vezes no primeiro ano, aparentemente arrependido de suas escolhas. Mas Marina havia seguido em frente completamente. Ela havia encontrado sua verdadeira vocação, não apenas como enfermeira, mas como mãe e defensora de crianças vulneráveis. Conceição, cumprindo seus serviços comunitários numa ONG que ajudava famílias carentes, havia se reaproximado gradualmente de Marina. Seu arrependimento era genuíno, e ela se tornara uma avó dedicada para Isabela, tentando compensar anos de escolhas moralmente questionáveis. Quando Ricardo entrou pela porta da cozinha e a beijou suavemente, Marina sentiu uma gratidão profunda pela série de eventos que havia começado com uma simples carona oferecida a uma criança na estrada. Aquela decisão de parar e ajudar havia mudado não apenas a vida de Isabela, mas havia revelado a Marina quem ela realmente era e o que realmente importava. A justiça havia prevalecido. As crianças estavam seguras e amadas, e Marina havia encontrado sua verdadeira família, não definida por sangue ou status social, mas por amor, lealdade e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Lá fora, as risadas das meninas ecoavam pelo quintal, um som de alegria pura que apagava para sempre as memórias do choro solitário que Marina havia ouvido naquele porão terrível 2 anos antes. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.